Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Professor Guilherme novamente aqui para nós darmos continuidade no curso de ótica geométrica. E hoje um tema muito importante para as provas vestibular de maneira geral, que é a ótica da visão. Esse tema, algumas pessoas às vezes perguntam se eles não seria um pleonasmo, né? Ótica da visão. Mas na verdade o curso de ótica ele estuda a luz. Então agora nós vamos entender como é que é o processo da luz dentro do olho para a formação da imagem, tá certo? Então, para isso, nós precisamos primeiro lembrar de algumas estruturas do olho humano. Como é que o olho se comporta, quais são as estruturas importantes para a formação da imagem. Então, vamos dar uma olhadinha nisso junto comigo, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos discutir é o olho humano. Olho humano. Moçada, o olho humano, ele é uma caixa. E essa caixa, na verdade, é um globo, tá certo? Uma caixa esférica. E aí nós temos algumas estruturas que nós vamos destacar aqui que são importantes para a física. Tem várias outras estruturas que nós não vamos comentar. Por quê? Porque não são muito importantes no processo de formação de imagem nesse momento, tá certo? Se você for fazer um curso específico, uma oftalmologia, aí você vai ter a oportunidade de conhecer todas as outras estruturas. Para o vestibular, nós vamos listar apenas as que são mais importantes aqui. Então é o seguinte, como eu falei para vocês, o olho humano ele é uma caixa. Então é uma caixa esférica, onde nós temos na entrada uma lente. Essa lente é que vai ser responsável pela formação de imagem no nosso olho. Essa lente seria o cristalino, nós já vamos colocar as nomenclaturas. E nas extremidades do cristalino, em vermelhinho aqui desenhando para vocês, nós temos algumas estruturas musculares, que são chamadas músculos ciliares, tá certo? Muito bem. E aí, recobrindo o cristalino, nós temos uma estrutura que permite a maior ou menor entrada de luz no olho. Então, essa estrutura, ela seria a íris, que vai dar a cor aqui para os nossos olhos. E no meio da íris nós temos aquele buraquinho, que seria a nossa pupila, tá legal? Eu estou até representando aqui de uma forma um pouco acentuada, né? Essa estrutura, ele é um orifício com diâmetro variável, mas ele é um orifício bem pequenininho, tá certo? E aí, recobrindo tudo isso, nós temos a córnea, que seria essa última estrutura aqui, tá bom? Então, a nossa íris, eu vou até pintar ela aqui de verdinho, ó. Imaginando que seja uma pessoa que tem aí olhos verdes, né? Tá bom? Então, essa estrutura que eu estou pintando em verde aqui, ó. Vou modificar ela um pouquinho aqui para vocês. Então, vamos lá, ó. Estrutura em verde. Espera aí que não ficou legal, eu estou refazendo aqui. Vamos lá. Muito bem, meus amigos. Então é isso aqui, ó. Então em verde nós temos a íris, recobrindo a íris nós temos a córnea. Aqui em azul, esse cara que eu estou preenchendo aqui seria o cristalino. E essas são as estruturas importantes na chegada, na entrada da luz no olho. Lá no fundo, nós temos uma película que recobre o fundo do olho. Essa película, ela serve como um anteparo para a formação das imagens, que é a retina. E aí, depois disso, nós temos a transmissão do olho, das informações do olho para o cérebro, que é feita através do nervo óptico, que é esse cara que nós estamos representando por último aqui, tá bom? Para o vídeo, faça esse desenho, anote tudo direitinho, isso tudo é muito importante para você entender a formação de imagem nos olhos, tá? Agora, o olho ele é preenchido por líquidos, né? Então aqui nós temos um líquido que é um pouco mais
não muito aquoso, um pouco mais gelatinoso, chamado humor vítreo, ou corpo vítreo, né? E aqui um líquido um pouco mais gelatinoso, com índice de refração próximo ao da água, que nós chamamos de humor aquoso. Tá joia? Muito bem. Então, para nós, na física, essas são as estruturas importantes e eu vou colocar aqui as nomenclaturas para vocês, tá? Então, vamos lá, ó. Começando do ponto mais de dentro para fora, tá? Mais interno lá, que seria esse cara em azul. Vou puxar uma setinha dele aqui, ó. Então, em azul nós temos o cristalino. Tá joia? Aí depois em vermelhinho aqui, ó, os músculos ciliares. Tá? Então essa estrutura em vermelho, músculos ciliares. Muito bem. Aí nós colocamos aqui em verdinho a íris. Aqui no centro, o buraquinho, a pupila. E recobrindo tudo isso, essa última estrutura aqui, que é a córnea. Tá joia? Muito bem, a caixa, né, que seria toda essa estrutura aqui, que é o globo ocular. E lá no fundo nós temos a retina, que é essa que nós colocamos em laranja, e o nervo óptico. Tá joia? Muito bem. Então, para nós em física, quando nós vamos estudar ótica da visão, esses são os elementos mais importantes que a gente destaca em relação ao olho humano, tá? Eu gostaria que vocês se organizassem para tirar um print aí dessa tela, até por isso que eu saí de cena aqui, tá bom? Tira um print e aí você anota todas essas informações com calma, faz um desenho legal para entender o funcionamento do olho humano. E agora eu vou apagar essa estrutura para começar a fazer uma descrição do funcionamento de cada um desses elementos que eu listei aqui para vocês. Tá joia? Então vamos lá. Então é o seguinte, turma. Fazendo uma análise agora, eu gostaria que vocês tivessem em mente que para a física nós vamos... Lógico que a córnea tem um papel extremamente importante na formação da imagem, todos os elementos, claro. Entretanto, como nós queremos simplificar o estudo aqui, nós vamos descrever o trabalho da córnea, o trabalho da íris, junto com o trabalho do cristalino. Então, ao invés de falar córnea, íris e depois o cristalino, eu vou citar somente o cristalino, embora os outros estejam não exatamente no mesmo trabalho, mas de forma correlacionada. Então, para nós vamos citar apenas o cristalino como sendo o responsável para trazer a luz dentro dos olhos, tá bom? Então, seria o seguinte, pessoal, vamos lá. Na nossa descrição aqui, eu vou começar falando a respeito da pupila. Lembrando que a pupila, ela é um orifício com o diâmetro variável. E esse orifício com diâmetro variável, o papel dele é regular a entrada de luz no olho, tá? Então a pupila regula a entrada de luz. Beleza? Esse é o papel da pupila. Depois, na sequência, nós vamos falar um pouquinho a respeito do trabalho do cristalino. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, os outros estariam embutidos nele, né? Mas vamos começar falando especificamente do cristalino, que em física ele é um cara extremamente importante. O cristalino, para nós, vocês viram o formato ao desenhar o cristalino?
Então, ele é uma lente, como nós estudamos lentes, né? Então, o cristalino ele é uma lente convergente. E essa lente convergente, ela possui um formato variável e, com isso, uma distância focal variável também. Tá? Então, lente convergente, cuja distância focal é variável. Então, vamos entender como é que essa distância focal é variável e por quê. Como eu falei para vocês, o papel do cristalino é ele que projeta as imagens no interior do olho, tá certo? Vamos escrever isso? Ó, então, o papel do cristalino, eu ainda estou aqui na descrição do cristalino, tá legal? Então, esse cara, ele é que é responsável pela projeção da imagem, vamos pôr no plural, projeção das imagens. Vamos colocar de forma geral, turma, no interior do olho. Depois nós vamos ver especificamente como é que isso acontece. Então vamos lá, como é que o cristalino projeta essas imagens dentro dos olhos? Então, em primeiro lugar, nós temos que entender que a formação de imagem, vou ficar aqui do lado para vocês poderem ir anotando. A formação de imagem, ela tem que ser uma imagem real, porque essa imagem vai cair sobre a retina. Só que, dependendo da distância na qual o objeto se encontra de nós, o trabalho do cristalino tem que mudar, ou seja, a distância focal tem que mudar. Se você tem um objeto muito próximo dos nossos olhos, um objeto muito distante, o cristalino não pode ter uma distância focal fixa, porque senão você não consegue se adaptar a isso, tá certo? Então, o cristalino ele tem uma distância focal variável justamente por conta dessa situação, dos objetos estarem a diferentes distâncias de nós. Então, quando você tem um objeto que se encontra muito próximo dos olhos, não sei se vocês lembram daquele desenho do olho que nós fizemos aqui, aquelas estruturas em vermelho que tinham nas extremidades do olho, né, nas extremidades do cristalino, que nós chamamos de músculos ciliares. São eles que fazem uma compressão no cristalino ou uma descompressão. Tá certo? Então, apertando o cristalino para que ele possa ter uma certa distância focal para objetos que estão próximos e outra para objetos distantes. Então, quando você tem um objeto muito próximo dos seus olhos, o cristalino ele fica num formato mais arredondado, assim, ó. Porque o músculo ciliar está comprimindo ele. Então, aqui eu tenho o cristalino comprimido. Tá legal? E o cristalino fica dessa forma, com uma certa compressão, quando você tem um objeto que se encontra próximo do nosso olho. Então, objetos próximos. Tá joia? Então, quando os objetos estão próximos e o cristalino se encontra comprimido, o que acontece é que a sua distância focal vai diminuindo. Então, você teria aqui a mínima distância focal. Tá joia? Então, esse é um extremo, objeto próximo de nós. Quem seria o outro extremo? O objeto muito distante. Então, quando isso acontece, o músculo ciliar ele relaxa o cristalino e aí, então, essa estrutura fica mais alongada. Então, o cristalino, nessa situação, ele fica mais compridinho dessa maneira aqui, assim, ó. Então, nessa situação, nós teríamos o cristalino relaxado
Tá joia? E o cristalino estando relaxado, significa que você está observando objetos. Só um minutinho aqui. Objetos muito distantes. E nessa situação, quando você está observando objetos muito distantes, o que acontece é que você tem a máxima distância focal. Tá joia? Muito bem. Então, esse é o trabalho do cristalino. É dessa maneira que ele se comporta, tá? Se adaptando à distância dos diferentes objetos que nós enxergamos no nosso cotidiano. Então, esse trabalho que nós fazemos entre a mínima e a máxima distância focal com o músculo ciliar, comprimindo o cristalino e depois descomprimindo, então esse processo aqui, ó, ele é chamado de acomodação visual. Tá bom, turma? Então, a acomodação visual é o nome do processo de adaptação do cristalino com relação às diferentes distâncias dos objetos que nós temos, tá? Eu vou continuar fazendo a descrição dos outros elementos da ótica da visão, né? Os elementos importantes para a física. Eu estou até saindo aqui para vocês poderem printar a tela, que eu vou apagar aqui para a gente dar continuidade. Joia? Muito bem. Então, na sequência aqui, pessoal, vamos lá. Eu falei sobre a pupila e sobre o trabalho do cristalino. Então, eu gostaria que vocês, nesse momento, percebessem que nós estamos fazendo a descrição dos elementos importantes do olho humano para a física. Então, pupila, cristalino, eu vou descrever aqui para nós o trabalho dos músculos, né? Embora a gente já tenha visto, músculos ciliares. Aquelas estruturas em vermelho nas extremidades do cristalino. E os músculos ciliares, então, são eles que são responsáveis em moldar o cristalino. Então, eles são responsáveis pela compressão e descompressão do cristalino. Beleza? Esse é o trabalho do músculo ciliar, tá? Muito bem. Lá no fundo do olho, então, retina. Meus amigos, retina tem um papel extremamente importante. A retina tem um papel fundamental na formação de imagem no olho humano. Ela é uma tela sobre a qual as imagens são formadas, tá? Então, a retina, ela é uma película fotossensível. E essa película fotossensível, ela trabalha como um anteparo para a formação das imagens. Tá joia? Então, esse é o papel da retina. Então, a retina, ela é lá uma tela, né, de projeção. Tá certo? E por último, então, nós vamos falar aqui do trabalho do nervo
óptico, que é o cara que estabelece uma conexão entre o olho humano e o cérebro. E aí é que entra a eletricidade, né, turma? Conexão feita através do eletromagnetismo, pulsos elétricos, e aí o cérebro reconhece a visão. Não é um processo ainda totalmente entendido pela ciência, mas já, né, a gente evoluiu muito de uns anos para cá com relação ao entendimento do eletromagnetismo no cérebro, e isso é uma das coisas que futuramente vai beneficiar muito a humanidade, né? Mas enfim, o nervo óptico ele é uma conexão entre o olho e o cérebro, tá joia? Aí nós temos algumas particularidades, como por exemplo, se você pensar que justamente no ponto onde o nervo óptico encosta na retina, ali o pessoal chama de ponto cego, que se uma imagem cai naquele ponto, você dificilmente consegue perceber ela, tá certo? Então até tem alguns testes para verificar esse tipo de coisa, né? Então, no cotidiano você vai ver várias situações aí, né, relacionadas a esse tipo de coisa, tá? Mas no geral, para os vestibulares, é isso que vocês precisam ter em mente, tá bom? Então agora que nós fizemos uma descrição a respeito das estruturas que nós vamos usar no entendimento do olho humano, nós vamos agora entrar numa parte um pouco mais técnica, que seria como é que a física enxerga o trabalho dessas estruturas e o trabalho do olho humano de maneira geral, tá? Então, se vocês quiserem dar uma congeladinha aí na imagem, para poder anotar as informações, fiquem à vontade. Legal? Muito bem, meus queridos. Então, dando continuidade aos nossos trabalhos aqui, ainda dentro das estruturas do olho humano, tá certo? Então, o título foi Ótica da Visão, aí um subtítulo Olho Humano, então nós ainda estamos dentro do olho humano, fazendo descrição de elementos, e agora uma descrição de pontos, tá? Então, a física, ela entende o que a gente chama de ponto próximo. Eu vou adotar aqui para o ponto próximo a letra D minúscula. Tá legal? Então, toda vez que eu estiver falando sobre o ponto próximo, eu vou usar a letra D minúscula, tá? Primeira pergunta, o que seria o ponto próximo para a física, né? Então veja aqui, se você começar a aproximar um objeto dos seus olhos, você tem a percepção de que existe alguma coisa aqui, mas você não tem uma visão com nitidez. Então a física classificou como ponto próximo a mínima distância de visão distinta. Tá joia? Então, mínima distância de visão distinta. Quanto que eu preciso do meu olho? A que distância mínima do meu olho eu começo a ter uma visão nítida dos objetos? É claro que isso varia muito de pessoa para pessoa, de idade para idade, isso é muito variável, né? Vocês sabem disso. Entretanto, a gente precisa de um valor médio. Então, justamente para as provas de vestibular e para todos os problemas que nós vamos montar. Então, o que o pessoal fez? Adota-se aproximadamente, para uma pessoa que não tem nenhum problema de visão, a distância de 25 centímetros. Tá certo? Então, aqui, ó, o ponto próximo, vamos colocar aqui, ponto próximo de uma pessoa com visão normal, isso gira em torno de 25 centímetros. Tá legal? Entretanto, eu gostaria que vocês tivessem em mente que quando nós falamos que é 25 centímetros, é um valor médio. Tem exercício que usa 22, tem exercício que usa 20, já vi exercício até que usa 27, 30 centímetros. Então, depende muito da universidade e do autor,
tá? Se ele for mudar isso, ele avisa, tá certo? Então, isso aqui não é um valor que você deve saber previamente. Você tem que ter uma noção, né, que gira em torno dos 25 centímetros, tá? Mas podendo o autor alterar isso. E a definição oposta de ponto próximo, que é o que nós chamamos de ponto remoto. Para o ponto remoto, eu vou adotar a letra D maiúscula, tá? Então, a definição de ponto remoto, turma, aí vem aquela pergunta, né? Até onde nós enxergamos com nitidez? Bom, não se tem um valor específico, né? 2 quilômetros, 3 quilômetros, 5, quanto? 10, né? Então, imagine que você esteja numa planície, tá? Você está num lugar aberto e plano, tá certo? E aí você consegue enxergar muito longe. O que nós estamos falando de enxergar longe não significa ver detalhes do objeto, porque isso depende muito do ângulo com que a luz chega no seu olho. Então, objetos muito distantes, o ângulo com que a luz chega é muito baixo. Se você traçar uma reta horizontal, o ângulo do raio de luz com relação a essa reta é muito pequeno. E é isso que prejudica a visibilidade dos detalhes do objeto. Mas nós estamos falando em formar imagem. Ou seja, formar imagem com nitidez. Então tem uma árvore muito distante, você consegue ver a árvore se você não tiver nenhum problema de visão. Então, como essas distâncias são muito grandes e não dá para você quantificar isso, então o que a física fez? Adotou, olha, é um valor muito grande, então nós adotamos como sendo infinito. Tá certo? Então o ponto remoto, a definição seria a máxima distância de visão distinta, tá certo? E como eu falei para vocês, então, o ponto remoto de uma pessoa com visão normal, nós consideramos como sendo o infinito. Tudo bem? Então, pessoal, é assim que nós entendemos já num primeiro aspecto técnico a formação de imagem no olho humano, a ideia de mínima distância, de máxima distância, já como sendo uma ideia técnica. E pensando numa pessoa que não tem problema de visão. Então nós vamos entrar aqui com um subtítulo que se chama olho normal. O que seria para nós, então, o olho normal, tá certo? Bom, como eu falei para vocês, olho normal, então, seria aquela pessoa que não possui nenhum problema de visão. E nós vamos fazer aqui uma representação bem técnica, tá? Do ponto de vista da física, tá certo? Onde nós entendemos que uma pessoa que tem um olho normal, vamos imaginar, então, um olhinho aqui, ó. Então, aqui eu teria o cristalino. E a retina lá no fundo do olho. Então, tirando todas as estruturas aí, né, fazendo uma representação mais simplista, o que seria uma pessoa que tem um olho normal, uma visão normal. Então, uma pessoa que tem um ponto próximo em torno de 25 centímetros, que tem um ponto remoto infinito, e a representação disso é de raios luminosos que vêm do infinito. Portanto, esses raios, eles chegam paralelos no olho dessa pessoa. Isso é muito importante. Você que está aí atrás, questão antiga da prova da Unifesp, 2012, se não me engano, onde ele dá 3 estruturas: olho normal, olho míope, olho hipermétrope, para você desenhar desse jeito aqui quais eram os problemas de visão, como é que você representa os problemas de visão numa estrutura simples como essa,
tá? Então, o olho normal é aquele em que os raios que chegam do infinito cruzam-se exatamente sobre a retina. Então, essa aqui é a representação do que nós entendemos como olho normal. Raios de luz que vêm do infinito se cruzando exatamente sobre a retina. Professor, como é que ficam então os problemas de visão? Turma, os problemas de visão então são raios em que o cruzamento acontece antes da retina e raios em que o cruzamento acontece teoricamente depois da retina. Esses são os problemas de visão, tá certo? O problema de miopia, o problema de hipermetropia, que é onde esse cruzamento acontece antes e depois da retina, teoricamente, né? Mas isso é assunto para uma próxima aula, tá bom? Então eu deixo vocês com essa estrutura e daqui a pouco eu volto para a gente dar continuidade nesse papo. Valeu, moçada! Obrigado pela atenção, até já!